Bom dia, meus irmãos. Já dei alguns bons dias no dia de hoje, né? Alguns bons dias no dia de hoje. Mas é bom poder estar na presença do Senhor, entendendo aquilo que o Senhor tem para nós na manhã de hoje. Bem, antes de iniciar, propriamente dita a palavra, né? E refletir naquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações, eu tenho algumas coisas que eu preciso compartilhar com vocês, coisas bem breves e rápidas. A primeira coisa é que nós teremos cantina da MCCD logo após a celebração. A irmã Márcia me ligou, mandou mensagem para a gente lá no grupo, falando: pastor, não esquece de avisar a igreja. Então, irmã Márcia está nos assistindo aí, ó, recado dado. Depois separa lá um pratinho de feijoada para mim, né, de brinde, que eu não sou bobo nem nada, mas feijoada da MCCD, o cheiro tá uma delícia, o cheiro tá maravilhoso. Então, imagina se o cheiro tá assim, imagina como é que deve estar o sabor. Então, se você não veio preparado, vai lá e abençoa a cantina da MCCD. Duas coisas falando sobre o ministério. A gente, quando chega aqui para pregar, a gente vai dando uma opção de recado do ministério, né? Eu vou aproveitando. O pastor Anderson está longe, depois ele manda uma mensagem para chamar a atenção, caso necessário. Mas, em novembro, nós temos a Conferência da Juventude, Conferência da Relig. Eu sei que está distante, mas eu queria convocar aí os empresários da nossa igreja, se puderem nos apoiar e quiserem nos apoiar, me procure, não só no final do culto, mas ao longo desses próximos dias e meses aí, porque nós teremos um grande anúncio para dar à igreja desse grande evento que nós faremos em novembro. Estou avisando agora, porque depois a gente passa as informações, vocês vão entender por quê. E por último, a juventude vai iniciar no mês, agora em julho nós teremos o acampamento Hiato. As vagas estão acabando, então se você ainda não fez sua inscrição, corre, porque elas já estão acabando. Depois, se o Gabriel tiver aí as informações de quantas vagas ainda tem, ele vai me passando, se tiver como. Se tiver como acessar a Duda, me lança aqui que eu falo, mas são poucas vagas, a gente está com poucas vagas. Então, se você tem um jovem, um adolescente, que está na faixa de idade aí, entre 13 anos a 26, 27 anos, e quiser mandá-lo para o hiato, corra, porque as vagas estão acabando. E logo depois disso, nós iremos iniciar o nosso discipulado da Relig, um discipulado de crescimento, de amadurecimento cristão. Então, se você é jovem, adolescente, você está convocado a participar. E também nós teremos o projeto ID. O projeto ID é um projeto de conhecimento, de identidade, de desenvolvimento e de envio, onde o jovem adolescente que está crescendo e que não sabe para o que está sendo chamado, sabe aquela fase diferente, aquela fase complicada, em que começa a crescer e não sabe que faculdade que você vai prestar, que trabalho que você vai fazer, você não se conhece, não sabe por que é assim. Então, o projeto ID, ele tem esse objetivo, de tratar com esses jovens e adolescentes que estão um pouco sem perspectiva, sem saber muito bem para onde ir, como fazer. Projeto ID, em companhia aí da Thaís, né, a psicóloga Thaís, que é fundadora desse projeto semelhante. A gente juntou forças aqui para poder capacitar e potencializar os nossos jovens e adolescentes. Então, se você conhece um jovem adolescente que tem essa característica, já fica com a antena ligada, que quando a gente anunciar aqui, para ele poder estar presente no nosso ID. Ok? Muito bom, saber se está todo mundo ligado, Bem, por último, e já iniciando aqui o tema da mensagem, mais ou menos, esse é o mês de junho, onde nós iniciaremos a fala sobre a fé na adoração, uma fé inabalável numa verdadeira adoração. Fé inabalável numa verdadeira adoração. E quando nós vamos falar de adoração, é importante a gente entender, e é bom quando a gente faz essa primeira mensagem, a gente consegue de alguma forma ampliar a leitura sobre o que é adoração. Ao longo desse mês vocês vão ouvir várias mensagens, várias palavras, que vão esmiuçar, que vão detalhar a questão da adoração. Mas hoje cabe a mim fazer uma amplificação do tema, preparar aqui o terreno para que quando você for ouvir as outras mensagens, você já esteja com seu ouvido, seu coração preparados para isso. E a adoração, eu queria dizer para vocês que a adoração não é apenas estar dentro da igreja.
Oh, alguns podem ficar assustados com esta informação, mas é verdade. A adoração não se limita ao domingo pela manhã, na quarta-feira à noite, ou quando você abre a sua Bíblia para poder fazer sua devocional na sua casa ou em qualquer outro lugar. Eu preciso iniciar dizendo que o conceito de adoração ao longo da história foi se modificando, e ao meu ver, se modificando para pior. Mas graças ao bom Deus, temos mudado isso, e estarmos tratando isso nesse mês e sobre esse tema é fundamental para que a gente possa consolidar o que de fato é a adoração. E eu vou começar dizendo que a adoração não é apenas no templo, você adora a todo tempo, adora com a sua vida e com tudo que você faz. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estávamos aqui até pouco tempo louvando ao Senhor, te adorando, rendendo graças ao Senhor, cantando da tua majestade e do teu poder, em ações de graças, com cânticos, como diz a tua palavra. Mas eu te peço nesse tempo, Pai, em nome de Jesus e pelo teu amor e misericórdia, que o Senhor fale conosco, que o Senhor use da tua palavra para ministrar aos nossos corações e nos fazer compreender e entender o que significa uma verdadeira adoração, mas o que de fato nós precisamos fazer para adorarmos em espírito e em verdade. Cuida de nós, Senhor Deus, nessa manhã. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a minha limitação não impeça o teu mover e o teu agir na vida dos meus irmãos, das tuas ovelhas. Fala, Senhor Deus, ao coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imaginem-se na Pérsia. Pérsia. Cruzando as portas de um grande palácio, suntuoso. No palácio do grande rei. O chão é de um mármore lindo, branco, polido. E no final dessa grande sala tem um trono, um grande trono, que está posicionado bem no meio, de forma onipotente, de forma grandiosa. E a escadaria que leva até esse trono é uma escadaria de ouro. Um ouro que brilha quando o sol bate. Mas para entrar ali, existe um protocolo que é muito rígido. É um protocolo rígido de sobrevivência política, chamado prosquinesis. Ao cruzar o umbral dessa porta, você não pode olhar nos olhos do monarca. Você precisa dar passos lentos, enquanto vai se aproximando, se ajoelha no chão e joga todo o teu corpo para frente. E você encosta o teu rosto na poeira daquele chão. Você estende os braços para beijar o ar ou beijar na ponta do manto real. No mundo persa, esse era um gesto gráfico, absoluto e humilhante de uma verdade política. É como se a pessoa que entrasse na presença daquele rei estivesse dizendo: a minha vida não me pertence, eu sou o proprietário daquele que está no trono. Mas quando a gente faz um corte para os gregos, que eles eram livres, esse ato, ele era um ato visto como uma degradação, e que era visto pelos gregos de forma inaceitável para se fazer diante de homens. Era uma reverência que só deveria ser feita para os deuses. Muitos séculos depois, na Judéia, no deserto da Judéia, o cenário se repete, mas ele se repete de maneira espiritual. O diabo, ele leva Jesus a um grande monte e aponta para a glória dos reinos do mundo e diz para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás não pediu a alma de Jesus.
como se estivesse pedindo um contrato assinado. Me dá tua alma aqui, Jesus. Não, não foi dessa forma. E nem exigiu que Jesus mudasse a sua religião, mudasse a sua forma de enxergar as coisas. Ele pediu apenas o prosquineses do palácio persa. Ele pediu um único segundo de rosto na poeira do chão. Mas Jesus responde firmemente: retire-se, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus sabia naquele momento que quem ganhasse a sua reverência no chão do deserto, governaria o seu trabalho no dia seguinte. E é sobre essa batalha espiritual que nós vamos refletir nessa manhã. Sobre a adoração que você tem rendido ao Senhor. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 4, do versículo 8 ao versículo 10. Amém? Está aí o tema da mensagem: anatomia da verdadeira adoração, entre o altar e a rotina. Diz assim a palavra do Senhor: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Esse é um pequeno trecho daquilo que nós conhecemos como uma história da tentação de Jesus nos 40 dias do deserto. E é interessante porque nós podemos enxergar esse trecho bíblico de várias maneiras. E dessa vez eu decidi olhar para a questão linguística dela. Aquilo que cada palavra ia sendo descrita e o porquê cada palavra ia sendo usada e porquê, e qual o poder que cada palavra usada tem, não só naquela época, tinha naquela época, mas também tem nos dias de hoje. Então, por esse motivo, eu vou falar algumas palavras aqui em grego e em hebraico, e aí eu estou já avisando, irmã Deolinda, com muito carinho e cuidado no coração, mas eu vou sempre trazer a tradução, tá bom, minha irmã? Para poder facilitar para você, porque eu sei que quando eu falo muito rápido, ou quando começo a usar palavras difíceis, igual o pastor Anderson, a irmã Deolinda ali, o pessoal que está no intérprete dos surdos, entra em colapso, né? Nós estamos aí iremos financiar um curso de grego e hebraico para vocês, né? Sinais em libras, de grego e de hebraico. Mas eu quero pedir a paciência dos irmãos, porque apesar de serem palavras difíceis e que não fazem parte do nosso vocabulário, são extremamente importantes no tempo de hoje, para que a gente possa entender de fato o que Jesus queria dizer com cada palavra dita e qual o significado de cada uma delas. A primeira palavra que eu quero compartilhar com vocês é a palavra proskuneo. Proskuneo. E a primeira parte nós iremos falar sobre uma adoração como rendição e intimidade. No texto, quando Jesus proclama: adorarás o Senhor teu Deus, o termo utilizado aqui, o texto original grego, é o verbo cuja raiz é proskuneo, é esse que nós estamos lendo aí. Essa palavra, ela é a junção de duas outras palavras. Pros, que vai em direção, e face a face, direção de face a face, na verdade. E com o verbo kunel, que é beijar. Então a gente está vendo aqui a união de duas palavras que no seu significado é como se eu estivesse indo beijar a mão de alguém diante de sua face. Diante de sua face não é estar olhando face a face, é como se eu estivesse beijando a mão em reverência, entende? Então essa palavra usada por Jesus ali, era uma palavra de relação de autoridade.
em que eu, de forma humilde, precisaria me curvar para render homenagem àquele que seria maior do que eu. Era um sinal de profundo respeito, como alguns diziam, ou como um cão que se aproxima e lambe amorosamente a mão do seu dono. Essa palavra proskunel, ela tem esse significado. Mas conforme nós vimos na introdução, o termo ele foi absorvido pela cultura dos grandes impérios para apontar na direção de uma prostração física. Não era apenas um ato de reverência, mas era um ato de prostração diante dos imperadores e das autoridades supremas. Era um ato de humilhar-se diante daquele que era visto como maior. O que vemos aqui é que essa palavra, ela trata da postura do coração e da intimidade. Não é apenas um ato físico, onde eu me deito no chão e me curvo, mas é um ato de dobrar-se com o coração, num ato de proximidade daquele que é maior do que você. É o reconhecimento para nós, quanto cristãos, da majestade e da soberania de Deus, que nos faz dobrar os joelhos, que nos faz reconhecer a sua majestade. Entendendo isso, nós começamos a enxergar que o pedido de Satanás para Jesus não era um pedido qualquer. Não era um pedido apenas para que aquele ato de adorar, de prostração, estivesse limitado àquele momento de estar em cima de uma montanha olhando para os reinos. Era um ato contínuo. Era um ato contínuo de enxergar a autoridade daquele que estava diante dele. E é por isso que Jesus respondeu desta maneira. Quando os imperadores romanos começavam a exigir o proskunel, como diz a palavra, dos cidadãos do império da época, os primeiros cristãos, eles preferiram ir para o Coliseu a ter que ceder. Eles sabiam que essa rendição total pertencia única e exclusivamente ao Senhor. O diabo queria arrancar de Jesus uma adoração rápida, um proskunel rápido, um atalho. Mas Cristo mostra que a nossa reverência não pode estar à venda. Jesus, quando estava naquele grande monte, diante dele foram apresentados os reinos e a glória de todos aqueles reinos. Mas quando olho para a minha vida no dia de hoje, eu me questiono sobre quais são os reinos que têm sido apresentados a mim. Quais são as glórias que têm sido apresentadas a mim e diante das quais eu, ao vê-las, me prostro e me rendo a elas. E passo a viver uma vida de acordo com aquela realidade. E aqui é interessante de nós compreendermos que talvez nós não estejamos falando apenas de reinos ou de riquezas, mas de um ídolo que é colocado diante de nós e que a todo tempo nos curvamos diante dele. Quais são os ídolos que você tem se curvado? Será que é o seu trabalho? Será que é a sua profissão? Será que são seus filhos, sua família, seu carro, suas conquistas, sua conta bancária? Ou um vício que você elenca na frente de todos os outros como se aquele fosse o pior vício da sua vida? É interessante pensar isso a partir dessa perspectiva, porque, é claro, quem tem um vício e já tentou se libertar dele, sabe o quanto é difícil. Sabe o quanto é problemático abrir mão daquele prazer que determinados vícios proporcionam. Mas a minha pergunta é, será que na vida de alguém que tem um vício, que é aprisionado em algo, será que tem outras coisas que precisam ser transformadas? Ou será que aquele é o grande vício ou o grande pecado que a pessoa tem que se libertar? Quando eu falo desse assunto lá no gabinete, eu sempre trato da questão da montanha. Nós elencamos vícios como uma grande montanha. E é claro, uma montanha não passa desapercebida. Eu olho para essa montanha e digo, olha, a montanha está ali. Olha o meu pecado, ele é gigantesco.
já tentei me livrar dele várias vezes. Olha o tamanho deste pecado, olha o tamanho desse desafio. Eu já tentei escalá-lo, já tentei ultrapassá-lo, mas eu não consigo. Olha lá o meu pecado, olha lá o meu problema. Mas a pergunta é: alguém aqui tropeça em uma montanha? Ninguém tropeça em uma montanha. E enquanto fazemos deste pecado o ídolo, eu estou aqui tropeçando nas várias outras pedrinhas que estão no meu caminho e que eu nem vejo. E fazemos dessa grande montanha, desse grande pecado, não só o nosso ídolo, mas também uma justificativa para permanecer nos mesmos lugares onde nós estamos. E nós nos curvamos diante daquilo que é colocado diante de nós. Eis aqui a sua montanha, eis aqui a sua glória, eis aqui a sua justificativa para permanecer no mesmo lugar. Eis aqui a sua justificativa para você não adorar ao Senhor como o Senhor te convida a adorar. Qual é a sua barreira? Como está a sinceridade da sua adoração? A adoração de rendição, a adoração de se colocar diante do altar do Senhor. Quantas vezes nós expressamos uma adoração meramente estética e litúrgica, nos cultos de domingo, nos cultos de quarta-feira, cantando sobre uma entrega total, mas passamos o restante da semana retendo o controle absoluto das nossas escolhas, sem de fato nos dobrarmos diante da soberania de Cristo. Quantas vezes o Senhor nessa manhã não quer que você ignore a montanha, mas o Senhor quer que você se prostre diante deles, para que você possa reconhecer quais são os outros passos que precisam ser dados, para que quando você possa chegar naquela montanha, talvez ela nem seja tão grande, talvez ela não seja o seu maior desafio. A segunda palavra usada nesse texto é a palavra latreuo. Eu só estou olhando, Deolinda. Latreuo, está escrito ali. Mas vai. A adoração como serviço e estilo de vida. Guarde bem. A adoração como serviço e estilo de vida. Na segunda parte da resposta de Jesus Cristo, ele completa dizendo: e só a ele servirás. No grego original, a palavra utilizada para servirás é latreias, que é derivada de latreuo. E no grego clássico e no grego secular, naquele grego que era dito no dia a dia, latreuo não tinha uma conotação religiosa apenas. Então nós temos nessa palavra dois grandes lugares de pertencimento. Ela era uma palavra que significava simplesmente trabalhar por um salário, prestar serviço doméstico ou atuar como um operário contratado para realizar uma tarefa braçal, né? Então tinha essa conotação, e ela também tinha uma conotação religiosa. Ela passou a ser usada como uma transição social e religiosa. Na tradução do Antigo Testamento, no grego, na Septuaginta usada por Jesus, essa palavra ela foi escolhida para traduzir o serviço litúrgico, um serviço oficial, o sagrado, feito pelo sacerdote dentro da comunidade de fé, dentro do tabernáculo, no templo. O trabalho comum do operário, ele foi elevado a um status cultico divino. O que eu quero dizer com isso? É que essa palavra, inicialmente, ela falava de um trabalho comum dos operários, do dia a dia, do cotidiano, e ela começou a ser utilizada dentro dos templos judaicos, do tabernáculo, como uma palavra também dada aos sacerdotes. Então ela tinha uma conotação social, e ela tinha uma conotação religiosa. Então, quando Jesus aqui fala que só ao Senhor servirás,
ele não está falando apenas de um serviço dentro da igreja. Ele não está falando somente de um serviço do sacerdote. E aqui a gente começa a desconstruir algumas leituras que as pessoas fazem, né? Por exemplo, visita a alguém. Você vai visitar alguém. Quem tem que visitar? Só o pastor? Não. Todo mundo que é cristão tem que visitar. Todo mundo. Às vezes acontece assim, pastor, fulano de tal está precisando de uma visita, o senhor pode ir lá visitar? Aí eu falo assim, ué gente, mas irmão, você vai comigo? A gente vai junto, vamos lá, vamos junto. A gente tem que ensinar também isso, né? É a quebra de uma cultura, né? É a reconstrução de algo que é comum a todos nós. Porque o que Jesus está tentando dizer ali, não tentando não, na verdade o que Jesus falou para Satanás e hoje nos ensina, é que serviço não tem a ver apenas com aquilo que você produz dentro da igreja, como um processo e um projeto religioso, mas também está relacionado àquilo que você faz fora da igreja. Olhar para essas duas definições da palavra serviço, dessa palavra latreuo, né, ou serviço, nos ensina que a adoração verdadeira, ela não se limita ao momento em que nós estamos prostrados no altar, no prostrado proscunel, entende aqui? Então, voltando para o texto de Jesus está dizendo assim para Satanás, Satanás, eu não vou jogar meu rosto na terra por você, porque a Bíblia diz que aquele que se coloca com o rosto no chão, precisa servir a quem é maior. E o meu serviço é apenas a quem? Ao Deus Criador. O que Cristo está te ensinando nessa manhã, é que diante daquilo que você se prostra, vai ser aquele a quem você serve. Aquele a quem diante você coloca o teu rosto no chão, vai ser aquele que irá comandar as suas decisões. E agora você consegue entender o tamanho do problema que a gente está inserido? Porque se o meu pecado me domina, eu me curvo diante dele, e ele conduz os meus passos. E a partir do momento em que eu sou conduzido por um pecado, absolutamente nada do que eu faço vai prosperar. Porque eu estou no caminho do pecado, eu estou num caminho de aprisionamento, e agora a gente entende porque tantos cristãos têm se perdido na caminhada, porque têm se curvado, têm proscunel diante do altar do Senhor, e têm servido aos seus desejos e vontades. Mas olhar essas duas definições, como falei de serviço, ela não só está presa à questão do templo, mas ela se desdobra no serviço prático do cotidiano. É o mesmo termo que Paulo usa aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo 1, quando ele diz que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, chamando isso de nosso culto e serviço racional. Paulo entendeu o que Jesus estava dizendo, porque ele falou, o que você tem que oferecer a Deus precisa ser racional, tudo o que você presta quanto culto não está restrito ao domingo ou à quarta-feira, mas absolutamente tudo que vocês fazem precisa apontar na direção daquilo que o reino te direciona, daquilo que Cristo te direciona. O que é fundamental entender nesse momento é que adorar é trabalhar na obra de Deus dentro da comunidade de fé, mas também é adorar através das nossas ações ordinárias do cotidiano, da nossa profissão, da nossa ética, do nosso serviço ao próximo. E quando agimos desta maneira, é nesse momento em que a nossa adoração, a adoração verdadeira ao Senhor, ela extrapola os muros da igreja e toma conta da sociedade, e toma conta das comunidades onde nós estamos inseridos.
É no serviço de adoração proposta por Cristo que o mundo vai conhecer os verdadeiros cristãos. Cristão não mente. Cristão não enrola outros. Cristão é justo e honesto. Cristão é amoroso. Cristão não é arrogante. Cristão não fala palavrão. A Bíblia diz que a nossa palavra deve ser boa, agradável e temperada com sal. A Bíblia diz que da nossa boca não deve sair absolutamente nada que venha a nos humilhar, a nos constranger, a nos acusar. E o que tem de cristão falando palavrão é uma coisa linda. E aí eu olho, às vezes, algumas conversas, alguns assuntos que são tratados no meio do povo de Deus, e eu me pergunto qual é a diferença. Eu estou inserido num contexto de faculdade agora, novamente, né? Voltei a estudar, estou finalizando minha faculdade daqui a um tempinho. E às vezes eu olho algumas conversas e eu falo assim, gente, parece que eu estou na faculdade. Como nós iremos impactar a sociedade se nós agirmos de forma igual? Se nós temos o mesmo gosto, ouvimos as mesmas coisas, vemos as mesmas coisas, conversamos sobre as mesmas coisas, agimos da mesma maneira. Meus irmãos, eu não estou numa posição de privilégio acima de ninguém nesse momento. Porque não se esqueçam que antes de ministrar sobre a vida de vocês, eu fui o primeiro a apanhar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se a nossa vida não for uma vida de busca, não for uma vida incessante de adorar e de buscar a face do Senhor, nós iremos baixar a nossa guarda, nós iremos nos tornar mais um no meio da multidão. E o Senhor não te chamou para ser mais um no meio da multidão. Porque quando a gente está no meio da multidão, a gente se esconde. E quando a gente está no meio da multidão, a gente abre mão de tomar as decisões que o Senhor manda que nós tomemos. É por isso que tem uma porção de crente que é 007. Eu sou cristão, mas eu sou um agente secreto, ninguém pode saber. Qual o alvo do seu serviço? O alvo do seu serviço é estar aqui, no lugar mais fácil onde você pode apresentar Cristo ou vivenciar Cristo. Foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Ele morreu na cruz, para te trazer domingo para a igreja e você falar de Jesus e abraçar seu irmão e cantar em devoção ao Senhor no domingo, na segunda ou nas programações ao longo da semana. Foi para isso que Jesus morreu? Digo que não, meu irmão. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos carregar a nossa cruz e segui-lo. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos anunciar a palavra de salvação, a palavra de bênção para a vida daqueles que estão carentes da presença do Senhor. O Senhor nos chamou para que os nossos pés fossem portadores de boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor, o evangelho da salvação. Mas qual é o seu serviço? Para que serviço você tem caminhado? Sabendo que essa palavra, lautrel, ela se transformou do trabalho comum, do operário, em um culto sagrado. Como é que você avalia a sua postura na sua carreira, nos seus estudos, nas suas tarefas domésticas? Pendurar roupa não é fácil não, minha irmã. É chato. Vanessa fala que se pudesse, tirava da máquina, pulava direto na corda. E se pudesse, tirava da corda e pulava direto para a gaveta. Passada. Seria perfeito. Mas tem que fazer, meu irmão. Tem que fazer. Cozinhar todo dia é bom? Não, às vezes cansa, não cansa? E olha que eu não cozinho todo dia lá em casa não, quem cozinha todo dia é Vanessa. Eu de vez em quando é que eu vou lá, meter a besta lá para cozinhar. Mas todo dia é difícil, limpar a casa todo dia, vem um filho suja, aí você limpa de novo.
Aí o filho vem, suja de novo, aí você deixa um pouquinho que está com raiva. Fazer a cama todo dia. Não é fácil não, minha irmã. Não é fácil não, meu irmão. E a gente corre quanto homem, tá? Corre. De vez em quando a gente vai para dar uma moral. Às vezes a gente assume alguns compromissos aí, mas não é fácil. Sair para trabalhar de manhã cedo nesse friozinho que está fazendo, 6 horas da manhã, imagina, coisa deliciosa. Não é? Qual daqueles que não bota os 10 minutinhos lá de soneca? É difícil. Mas é nesse momento que você adora ao Senhor. Tudo que você faz precisa ser um projeto de adoração ao Senhor. Um projeto de glorificação e de exaltação ao Senhor. O Senhor nos chama para sermos integrais na nossa adoração, colocando Ele como o único foco de adoração e a fazer isso em todo e qualquer serviço onde você está envolvido. E a maior prova disso está naquilo que Jesus fala no final. Pois há o resgate profundo de Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Há uma conexão histórica aqui, uma conexão dos 40 anos que o povo passou em Israel e os 40 dias de Jesus, porque ambos aconteceram no deserto. E Jesus, ao dizer, está escrito, Jesus está citando textualmente o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, versículo 4, na verdade. 13, 4. A conexão aqui, ela é de uma precisão teológica cirúrgica. Jesus, na sua intencionalidade, ele usa a palavra certa no momento certo. Em Deuteronômio, Moisés, quando ele fala sobre esse texto, ele está discursando para uma geração que é nova, uma geração que já havia passado, né? Aquela de 40 anos de deserto já tinha passado, e aí Moisés estava falando para esse povo, o povo de Israel, após eles terem fracassado os 40 anos no deserto. E eles fracassaram por causa de alguns motivos. Alguns desses motivos foram a reclamação, a cobiça e a idolatria. Já em Mateus 4, Jesus está enfrentando o diabo após jejuar 40 dias no deserto. E Satanás, ele o tenta exatamente nessas 3 áreas do fracasso histórico de Israel. Satanás, quando chega para Jesus, ele fala assim: Jesus, você chega aqui, me prostra, olha as glórias de todo mundo aqui, dos reinos. Satanás, ele tenta Jesus da mesma maneira que o povo foi tentado lá no deserto nos 40 anos. Jesus, nesse momento, ele assume uma posição de representante fiel do povo de Israel. E ele vence o inimigo no deserto usando as mesmas palavras que Israel havia esquecido. O que ele faz? Se o povo lá atrás falhou, eu provarei que aqui não falharei. Jesus, ele resgata aquilo que um dia o povo havia perdido. Jesus chama novamente você, nesta manhã, a estar no lugar onde um dia você se perdeu na sua caminhada. Jesus te chama nessa manhã para você voltar ao lugar onde você um dia se desviou do caminho. Como Zaqueu em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, diz: o Filho do Homem veio para buscar e salvar a quem estava perdido. Assim como o filho pródigo que caindo em si, o filho pródigo caindo em si decide voltar para o seu lugar de origem, que é a casa do seu pai. O pai que não o rejeita, pelo contrário, o pai que corre ao seu encontro. No texto hebraico de Deuteronômio, a gente pode ler: temerás ao Senhor teu Deus e a Ele servirás. O termo hebraico ali é abade, que significa trabalhar, cultivar, prestar serviço. É a mesma palavra usada em Gênesis, onde o homem foi posto no Éden para cultivar o jardim, abade o jardim. E é interessante que o texto em hebraico, no original, lá de Deuteronômio,
Ele não traz a palavra shaká, que é o equivalente hebraico de prostrar-se e de adorar-se. Ao responder Satanás no deserto, Jesus cita a Septuaginta, que é a versão bíblica grega, que traduz o conceito de temer e servir, e é nesse momento que entram as palavras proskunel e latreu, que basearam toda essa mensagem. Jesus, como verbo encarnado, ele valida e chancela essa fusão teológica. A adoração bíblica verdadeira, ela é uma moeda indissociável de dois lados. Ela exige uma atitude de rendição e, obrigatoriamente, a ação externa do serviço diário. O que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que se prostrar diante de Satanás faz com que ele te conduza, a partir do momento em que você se prostra diante do Senhor, obrigatoriamente você precisa permitir que ele te conduza. Eu vou repetir isso. Se você um dia se prostrou ao Senhor, obrigatoriamente você precisa ser conduzido por ele. E aqui mais uma vez nós estamos diante da humanidade e da liberdade que o Senhor nos dá, de escolhermos sermos ou não conduzidos por esse Espírito Santo que um dia foi colocado no seu coração. O que Jesus está te ensinando nessa manhã é que o povo lá atrás, aos 40 anos no deserto, se perdeu, porque cobiçou, porque murmurou. Mas Jesus, nos 40 dias no deserto, foi diante da mesma situação e venceu a tentação. E o próprio texto da Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O Senhor te chama a viver uma novidade de vida. O Senhor diz na sua palavra que nós seríamos mais do que vencedores se estivéssemos em Cristo Jesus. Jesus, quando fala, está escrito, não era apenas uma citação superficial da palavra. Jesus cita um texto para quebrar algo que o povo havia feito de errado. Jesus Cristo usa uma palavra que destruía a vergonha do pecado, como se ele estivesse dizendo: o povo se perdeu, mas hoje eu estou aqui para renovar as esperanças do povo. Em Cristo Jesus as promessas se cumprem. Volte para o lugar onde você se desviou, se arrependa e volte a caminhar com Cristo. Uma rendição te leva obrigatoriamente a um serviço diário na presença do Senhor. Ao citar Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, nos relembra que nesta manhã, que se Deus é único, a sua adoração a Ele não pode ser fragmentada. Você não pode escolher os lugares de adoração ao Senhor. Você não pode escolher os momentos de adoração ao Senhor. Você não pode se dar ao luxo de dizer que neste lugar o Senhor está entronizado, mas neste lugar não. Como está a tua vida hoje, nesta manhã, meu irmão? O que precisa ser deixado para trás? O que precisa ser transformado na sua vida? Alterado? O que precisa ser colocado diante do altar do Senhor? E aqui está o motivo pelo qual nesta manhã eu não pedi para que você deixasse seus problemas lá fora. Eu pedi para que você trouxesse ele aqui para dentro. Porque ao trazê-lo aqui para dentro, você está diante de uma escolha: se prostrar e adorar ao Senhor, deixando para trás no altar do Pai os seus problemas, ou sair por aquela porta carregando todos eles novamente. Você tem uma opção: ao entrar por aquela porta e trazer seus problemas, trazer os seus pecados,
de continuar a fazê-los a sua montanha e voltar com ele para casa. Ou você pode trazer para cá e colocar diante do altar do Senhor seus problemas, seus pecados, suas dificuldades e consagrá-los ao Senhor, colocá-los diante do altar do Senhor. O diabo, ele tentou isolar o gesto físico de apenas curvar-se diante de mim de forma rápida, de uma prática diária. Jesus rebate mostrando que quem recebe a sua reverência de joelhos automaticamente passará a governar as suas ações e seu estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. É impossível prostrar-se diante do mal e tentar servir a Deus na segunda-feira. É impossível. O sistema desse mundo e as tentações da atualidade, eles continuam a te oferecer reinos, glórias, aprovações, atalhos para conquistar, em troca de pequenas e sutis concessões no seu caráter. O inimigo ainda sussurra nos dias de hoje: curva-se apenas uma vez, muda sua ética só hoje, negue seus princípios nesse negócio. O cristão maduro, com uma fé inabalável, compreende que a adoração que agrada ao Pai é aquela que começa com o rosto na poeira diante da santidade do Senhor e se estende com as mãos prontas para um trabalho honesto, para um cuidado com a sua família, para um serviço ao próximo. Não separe o que Jesus uniu lá no deserto. Você não tem esse direito. Não separe aquilo que Jesus uniu no deserto, uma prostração e um serviço pleno, tanto o sagrado quanto o cotidiano. Somos o tempo todo tentados a buscar atalhos. Satanás ofereceu o domínio de um mundo a Jesus sem a necessidade de passar pelo sofrimento da cruz. Jesus já sabia o que estava destinado a ele. O reino, a majestade, o poder já estava destinado a ele. Satanás tentou criar um atalho. Não, se prostra aqui que eu vou te dar tudo. Estava dando para Jesus algo que já pertencia a ele. Ele dava atalhos de sucesso, de felicidade, estabilidade. E é isso que o mundo tem te oferecido nos dias de hoje. E ele tem te cobrado uma pequena quebra de integridade espiritual. Meus irmãos, como eu disse anteriormente, não estou numa posição privilegiada, como se eu já tivesse vencido todas as minhas batalhas e como se eu estivesse aqui no ápice da espiritualidade. Só a misericórdia do nosso Deus para me manter de pé e para me trazer aqui nessa manhã e em todos os outros dias da minha vida. É a oração dos irmãos que nos sustentam, é a nossa dedicação ao Senhor. Então eu sei qual é a tua luta. Eu sei que não é fácil. Mas nessa manhã o Senhor nos convida a darmos um passo de coragem. Coragem diante da convocação que Ele nos faz. Mais uma vez, eu não sei qual o problema que você traz nessa manhã. Mas eu te convido nessa manhã a você não sair daqui do mesmo jeito que entrou. A depositar diante do Senhor tudo aquilo que tem atrapalhado a tua adoração verdadeira. Que você coloque diante do Senhor tudo aquilo que tem te feito se prostrar, por muitas vezes com a cara no pó, te humilhando, te envergonhando, te entristecendo. Deus sabe. Deus sabe. Mas o convite nessa manhã é para que você faça isso, para que você coloque isso diante do Senhor. E para que você se prostre diante daquele que é único, digno de receber todo louvor e toda adoração. É só diante dele. Não há problemas, não há barreiras, não há dificuldades
que sejam intransponíveis para o agir do Senhor. O Deus a quem nós servimos. E é diante deste Deus que nós nos curvamos. E a partir deste ato de se curvar, é servir ao Senhor, é adorá-lo, na sua plenitude, aqui, mas fora daqui, em todas as dinâmicas onde o Senhor tem te inserido. Foi para isso que o Senhor te chamou. Mas talvez também haja aqui pessoas que um dia abriram mão deste serviço, abriram mão desta adoração, e eu quero também te convidar, se você nessa manhã é alguém que um dia se desviou dos caminhos do Senhor, um dia se perdeu, um dia decidiu ser conduzido pelo seu pecado, é chegado também o dia do arrependimento para você. É chegado o dia do arrependimento, porque o Senhor provou ao povo de que era possível. E lá no deserto Ele uniu as duas coisas, prostrar-se e adorar-se. Hoje o Senhor te convida novamente a se prostrar diante de sua majestade e adorá-lo, de uma maneira que talvez você já tenha até se esquecido, mas o Senhor te chamou nessa manhã para isso também. Como eu sempre faço, eu gostaria que vocês me ouvissem primeiro, não façam o que eu pedi não, tá? Mas nós vamos curvar nossas cabeças em determinado momento, nós vamos fechar nossos olhos em determinado momento, e na minha oração, se você deseja colocar diante do Senhor seu pecado, seu problema, eu queria que você fosse se colocando de pé. Lembre-se, é sem constrangimento, o problema é seu, é você que carrega, é você que luta contra ele. Ninguém tem nada a ver com isso num primeiro momento. Depois nós teremos, como irmãos em Cristo, de te ajudar na caminhada. Mas no primeiro momento, ninguém tem nada a ver com isso. É você com Deus. Só Deus sabe da tua dor, da sua luta, dos seus problemas. Então, nesse momento, o ficar em pé não é para constrangimento, mas é para consagração diante do Senhor. E é também o ato de se prostrar diante dele. Então, enquanto estivermos orando, se você quiser colocar, se quiser fazê-lo, fique de pé no seu lugar e vai botando diante do Pai quem você é, o teu caráter, aquilo que Deus precisa transformar. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor, e se você desejar, vai ficando de pé. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. A Tua palavra poderosa, Senhor Deus. Palavras que saíram da boca do nosso Mestre. E ainda hoje, Senhor Deus, nos impactam pelo poder, pela intencionalidade, pela intensidade. E elas nos tocam de uma maneira sobrenatural. Nós clamamos, Senhor Deus, para que nesse momento o céu se conecte conosco. Estamos aqui, Senhor Deus, com um coração unido diante do Teu altar, clamando para que aquilo que estará sendo ligado aqui na terra seja ligado no céu, como diz a Tua palavra. Nós estamos aqui como povo Teu, reunidos na Tua presença. Pai, nesse momento eu conduzo os meus irmãos diante do Senhor, e eu te peço, em nome de Jesus, Pai, cuida de cada um deles. Só o Senhor sabe das dores que eles têm vivido. Só o Senhor sabe de quantas vezes eles talvez tenham tentado se levantar diante dos ídolos. O quão difícil tem sido, Pai. Mas hoje a Tua palavra nos ensina que aquilo que Jesus fez foi único. O nosso Cristo nos conectou com o Senhor. E na presença do Espírito Santo que habita no coração dos meus irmãos, Pai, eu peço uma autoridade e uma força dobrada, um ânimo novo, para que através deste ato de coragem, de se prostrar diante do Senhor, eles passem a olhar não para os seus problemas e pecados, mas que eles passem a Te adorar. Uma adoração que é plena, que vai para além do louvor, que vai para além do domingo, que vai para além da quarta-feira.
mas que possa permear e alcançar e invadir todas as áreas da vida dos meus irmãos. Pai, encha-os por completo do desejo de te adorar, Senhor, todos os dias, todos os dias. Pai, meus irmãos chegaram aqui hoje com seus problemas em suas mãos, com seus pecados em suas mãos, mas hoje, Pai, com a autoridade vinda do Espírito, eles vão deixar esses problemas diante do teu altar. Eles vão deixar, Senhor Deus, e vão abandonar. Eles vão ter a coragem necessária para dar o passo no dia de amanhã. Eles vão ter a coragem, Senhor Deus, vinda do Senhor, para negar aquilo que tem afligido, para abrir mão, Senhor Deus, daquilo que é tão pequeno. Eles terão coragem, Senhor Deus, para tapar os seus ouvidos para os sussurros do tentador em suas vidas. Nós estamos nesse momento consagrando as nossas vidas ao Senhor mais uma vez, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. A Tua palavra definitivamente não volta vazia. Ela tem poder para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. E mais uma vez, isso se fez presente nesse lugar. E quanto aos meus irmãos, Senhor Deus, se aqui há aqueles que um dia se curvaram e que desviados estavam dos teus caminhos, que hoje seja o dia de ter a coragem de se prostrar diante do Senhor e adorar ao Senhor, lembrando que o Senhor os tem guardado, mas que o Senhor nos convida a uma adoração obrigatória diante do Senhor, partindo do Senhor, mas que o Senhor, pela sua liberdade, continua nos dando a opção, mas nós seremos cobrados por isso também, Pai. E eu te peço que os meus irmãos possam entender e se render ao Senhor. E Pai, se nessa manhã há alguém aqui que não tenha aceitado ainda Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, que ainda esteja prostrado diante de ídolos, diante de tentações e desejos, mas que hoje reconheceu que são ídolos que arrastam para o inferno, mas que querem hoje se prostrar diante do Senhor, que eles se rendam diante do teu altar e que possam confessar a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas, em nome de Jesus. Mantenha seus olhos fechados, por favor, sua cabeça curvada, por favor. Há alguém aqui nessa manhã que deseja aceitar a Jesus? Levante uma de suas mãos rapidamente, só para eu te ver, rapidamente, só para eu olhar você. Lá no fundo, alguém? Pode levantar sua cabeça, meu irmão, pode olhar para cá. Todo mundo fique de pé nesse momento. Vamos adorar ao Senhor com alegria no coração.